Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz alguns procedimentos, né, no software QGIS para visualizar no histograma as melhores composições conforme a banda que seja mais adequada. Alguns métodos de melhoramento de imagens para melhor interpretação em possíveis mapeamentos que vocês estejam fazendo. Antes de a gente começar a demonstrar lá no QGIS, é importante que vocês se lembrem que as imagens, né, os dados raster, nada mais são do que a composição de dados que variam, no caso de composição de imagens, né, coloridas de 0 a 255 níveis de cinza, e que são organizados através de pixels, que são essas menores unidades de visualização desse dado raster. E esses dados dos pixels, de 0 a 255, estão organizados numa matriz, né, com colunas e com linhas. A depender da dimensão desse pixel, que é uma unidade mais quadrada, né, a gente vai ter aí a composição de uma área e esse pixel ele pode variar por exemplo, de 30 por 30 metros. Então, cada pixel vai representar a resposta espectral imageada de um plano, né, de uma localidade que você esteja mapeando, com um máximo de resolução espacial de 30 por 30 metros. Objetos menores do que 30 metros vai ter um resultado espectral, uma imagem, né, que vai ficar distorcida. Se eu tenho uma composição, né, de uma imagem com uma resolução espacial, por exemplo, de 1 por 1 metro, isso significa que o pixel, né, ele representa uma área no mundo real com uma resolução espacial melhor. Então, objetos maiores que 1 metro poderão ser identificados, né, nesses pixels de 1 por 1 metro e assim sucessivamente. Então, cada imagem, né, ela pode apresentar aí bandas, né, a composição básica vai ser RGB, no plano 1 é o red, né, é o vermelho, no plano 2 é o G, né, o green, e no 3 vai ser a banda azul, e aí a gente pode fazer, né, a composição a partir dessas, tanto de uma imagem bruta, né, em níveis de cinza mesmo, tá certo? A exemplo daqui desse material que eu disponibilizei para vocês fazerem a leitura, né, na plataforma lá do SIG e do Google Classroom. Tanto pode vir a imagem em níveis de cinza dessa forma, como vocês podem fazer a composição colorida. Então, vou dar uma avançada aqui, né, só para a gente ter, né, a noção do que eu estou me referindo. Então, por exemplo, essa primeira imagem, né, a imagem A, ela é uma imagem que tem 200 por 200 pixels, né, 200 pixels de linha, 200 pixels de colunas, né, 200 colunas de pixels e 200 linhas de pixels, e 256 níveis de cinza. A gente percebe aqui que ela tem uma resolução apresentada. A imagem B, ela vai ter a metade, né? Ela vai ter 100 pixels por 100 pixels, porém, a gente tem aqui os mesmos 256 níveis de cinza. Porém, a resolução espacial já fica piorada, né? A composição da imagem, nesse caso daqui, como tem mais pixels, né, ele é a metade desse, a visualização nitidamente se distorce. Na imagem C, eu tenho apenas 25 pixels, né? 25 quadradinhos aqui, 25 linhas de colunas e 25 linhas aqui, né? Nessa matriz. E os mesmos 256 níveis de cinza. Eu tenho uma variedade, não, uma variação normal, desde a imagem A até a imagem C, de 0 a 256 níveis de cinza. O que variou nesses três casos aqui foi o tamanho do pixel, né? Então, esse pixel daqui é muito maior, né, do que esse daqui. Esse daqui, por ser menor, ele dá a possibilidade de um detalhamento muito melhor da imagem. E nesse último caso, a gente tem os mesmos 200 pixels por 200, ou seja, aqui o pixel é do mesmo tamanho da letra D, né? O da letra A tem o mesmo tamanho da letra D, porém aqui a gente só tem dois níveis, ou seja, ou é completamente preto ou é completamente branco, né? Binário, né? Então vejamos que nessa
a composição da imagem, é muito importante a gente compreender que esses dois fatores, né, interferem na resolução espacial e na composição da imagem, tanto a dimensão do pixel, né, dos pixels, quanto a variação dos níveis de cinza que estejam disponíveis numa determinada imagem. Enfim, eu sugiro que vocês façam a leitura desse material e aí ele vai demonstrando aqui, a gente vai ver nos gráficos agora, por exemplo, nesse primeiro caso daqui, a gente tem uma concentração muito elevada nessa imagem, né, nesse caso específico, de pixels com a resposta próximo de zero. Nesse caso daqui, a gente tem uma distribuição maior, né, da mesma quantidade de pixels, só que distribuídas ao longo do 0 ao 255. E aqui ainda mais, né, nessa letra C. E aí ele ensina alguns procedimentos básicos, né, de inversão de escala de cinza. Por exemplo, você tem a imagem original e aqui a gente literalmente inverte, né, o nível de cinza. E aí é possível fazer a visualização de contornos, por exemplo, aqui nessa área, né, desse chapéu, que aqui fica um pouco mais difícil. Então tem alguns procedimentos que vão facilitando, né, e aí a leitura ela se torna oportuna. Eu peguei aqui no QGIS, pessoal, uma imagem simples, tá certo? Uma imagem spot lá do centro de Aracaju. Ela veio com a composição colorida, né, como vocês estão vendo aqui, ela não veio com as imagens separadas, as bandas, né, banda 1, 2, 3 separadas, e projetei ela aqui numa escala normal do QGIS. Clicando, apenas vim aqui, né, cliquei para adicionar o raster, procurei o endereço e adicionei a imagem, não fiz mais nada do que isso. Então, vindo aqui com o botão direito, né, na camada, que a gente está utilizando, que a gente está trabalhando, vem aqui em propriedades, e aí tem esse mecanismo que é o de calcular a área, de calcular o raster, né? Eu posso vir aqui, ó, recalcular o histograma. Então, vejam, quando eu importei, na verdade ele já estava calculado porque eu estava mexendo agora há pouco, mas deixa eu fechar aqui, então, não salve. Aí eu vou vir aqui, vou abrir o QGIS de novo para a gente pegar do zero, tá certo? Eu vou demonstrar, retomar aqui só para demonstrar para vocês o procedimento mesmo, passo a passo, para que não haja dúvida quando vocês venham a fazer. Então está abrindo aqui o QGIS, né? E a minha intenção é demonstrar para vocês que cada resposta espectral, né, conforme a banda, é diferente de uma para outra. Então, abri o QGIS normal, eu vou vir aqui, vou indicar qual é o endereço que o meu arquivo está, no meu caso daqui, desse georreferenciamento de uma área de Aracaju que eu fiz. Vou abrir e vou adicionar a imagem aqui à tela. A mesma imagem que vocês estavam vendo agora há pouco, vou puxar aqui um pouquinho para o lado só para a gente ter uma visualização melhor. E vou vir com o botão direito, propriedades. Veja que quando eu abro, né, ele tem aqui algumas informações dessa imagem. A gente tem aqui a composição de simbologia e aquele ambiente que eu estava era esse daqui, que já estava com o gráfico aqui, porque eu havia feito um pouco antes. Mas voltando aqui, né, algumas informações, clicando aqui nesse informações da própria imagem, ele traz algumas imagens que podem ser consultadas por vocês. Então, por exemplo, essa imagem ela está com uma referência, né, da unidade em metros. Ela tem, como vocês estão vendo aqui, né, ela tem uma disposição um pouco mais retangular, né, ela não é um quadrado. E aí a gente tem aqui, ó, né, a gente tem 1057 pixels de largura por 615 pixels na altura. A gente tem uma composição de 4 bandas, a banda 1, 2 e 3, então vermelho, verde e a 3 azul. A banda 4 é alguma composição de área, né? Ela está, enfim, sem identificação de dados. Mas as três primeiras elas variam do zero, né, o valor mínimo que foi identificado no pixel, né, na resposta espectral, foi zero até o 255, né, cada uma delas com suas respostas, ó, de 0 a 255. E cada uma delas já aponta aqui, mesmo sendo a mesma área, mas a banda do imageamento, como foi diferente, ela indica valores diferentes. Por exemplo,
quantas, né, ficaram aí mais próximas do zero. Então eu tenho aqui os valores. No caso da banda 2, esse valor muda. No caso da banda 3, o valor muda. Então, demonstrando para vocês que cada uma tem uma composição diferente e que pode ser acessada, né, por nós aqui. Essa consulta de alguns dados próprios pode ser acessada é, visualizando esse ambiente, esse espaço aqui de informações. Vindo aqui na composição, né, de simbologia, aí a gente pode fazer algumas modificações. Por exemplo, a gente viu lá que elas variam de 0 a 255. Mas eu vou fazer aqui, vou abrir o histograma para vocês verem, e depois eu modifico elas. Aqui está zerado, né, o histograma, eu dou um clique simples aqui com o botão esquerdo em calcular histograma, ele calcula muito rapidamente, e aí ele apresenta aqui, né, essa relação direta de 0, como eu falei, a 255, e a frequência, a quantidade de vezes que o pixel respondeu a cada um desses valores, né, de 0 a 255. A linha vermelha é a banda 1, a linha 2 é verde, a linha 3 é a azul, e essa linha em rosa, como eu disse para vocês, ela teve todos os registros aqui próximo de 255. Ela provavelmente é alguma banda só para localização mesmo, só para o georreferenciamento. Dando um zoom aqui, pessoal, clica com o botão esquerdo, tá certo? Segura e arrasta numa determinada área, a gente consegue ver o resultado mais específico de cada um. Por exemplo, aqui ó, eu tenho na vermelha, na resposta da vermelha. Nesse caso aqui, a banda azul chegou a quase 500 amostras, né? 500 pixels responderam com a cor azul, nesse caso aqui, ó, na faixa do 55. Então, lembram-se lá que vai do 0 ao 255, né? Nessa composição total da imagem, nesse universo total dos pixels que a gente tem nessa imagem, na banda, utilizando-se da banda 3, né, da faixa azul, a gente teve aqui em torno de 56, né, 56 pixels, ou melhor, de 500 pixels com registro de 55, 56, ó, 56 na verdade aqui, ó. Então, ou seja, 500 pixels na faixa azul responderam com o valor 55. Nessa mesma imagem, nós tivemos aqui cerca de 40 pixels, certo? 40, desculpem, nós tivemos cerca de, aqui está a metade, 250 pixels, com uma resposta de 40, né? Aqui a escala é de 0 a 255, e aqui partindo, né, no nosso caso aqui, do 0, né? A quantidade de vezes que foi identificada, e aí ela sobe bastante por conta dessa linha da banda 4, que ela está toda zerada, e só a última que ela apresenta 255. Ela provavelmente vai ficar toda escura, né? Certamente, aliás, vai ficar toda escura. Então, para voltar à visualização anterior, dá um clique com o botão direito. Olha só, vou dar um zoom aqui para a gente identificar. Ó. Olha só que interessante. Né? A gente tem aqui de 0, temos a linha, né, referente à banda verde, a linha referente à banda azul, nessa área daqui, ó, e a vermelha também. Né? A única que ficou fora foi a banda 4 aqui, que continuou como 0. Então, nós tivemos aqui, ó, 1.100, mais ou menos, né? 1.100 pixels que responderam com 182, né? Ou seja, o valor do pixel de 0 a 255 foi de 182. Então, essa composição, essa visualização daqui permite que a gente vá compreendendo, né, os dados estatísticos dessa imagem. Só retomando o que a gente já falou algumas vezes, o computador ele quantifica, né? Ele não só visualiza, ele visualiza, ele registra o pixel, a resposta espectral, mas também quantifica. Então, todos esses dados daqui que eu estou falando para vocês podem ser acessados e filtrados e modificados, enfim, conforme seja interesse. Aqui essa visualização a gente está vendo todas as bandas. Eu posso também fazer uma composição separada do RGB. Então, ou seja, a banda 1, 2 e 3, né? Tirando lá aquela banda 4 que ficou
destoando, né? Então vejam que aqui a gente já tem uma resposta completamente diferente, ó. Então, da mesma forma, do 0 ao 255, e aqui o nível máximo que a gente teve de frequência de pixels, né, de quantidade de pixels identificada, chegou aqui perto de 1200, né, 1100 mais ou menos. Então, ó, eu posso também, da mesma forma, vir aqui e perceber como cada objeto é a mesma área, pessoal, mas os objetos responderam, tiveram uma resposta de reflectância diferentes. Então, vejam, ó, nessa imagem, né, nesse recorte. Então, vejam, ó, a gente tem aqui perto dos 60, enfim, cerca de 490, 500, né? Ou seja, cerca de 500 pixels desse universo total aqui. Cerca de 500 pixels responderam com a cor 60, né? Com o nível 60, de 0 a 255. Porém, na banda vermelha, na banda 1, esse mesmo número de 60 teve uma resposta muito menor. Isso se dá exatamente de acordo com a reflectância que cada banda tem a capacidade de identificar. Então, se eu faço uma imagem com a banda me apropriando da banda 1, da banda vermelha, eu vou ter uma resposta. Se eu faço com a banda azul, eu tenho outra resposta. Se eu me utilizo, né, se eu seleciono a infravermelho ou a infravermelho próximo, o mesmo objeto pode ter respostas diferentes de pixels. Olha só que interessante, na banda 1 a gente teve uma resposta muito considerável aqui, ó, quase 900 pixels, responderam na banda 1, nessa mesma imagem. Nas outras a gente não teve esse mesmo resultado. A gente teve um pico aqui também, cerca de 1100 pixels, né, com o valor próximo aqui a 160, 170, 180, né, 182, mais ou menos isso, que foi o que a gente viu agora há pouco. Então a gente pode fazer, né, essa visualização aqui, né, nesse ambiente, a partir de cada uma das bandas. Ó, vamos prestar atenção nesse pico aqui próximo de 50, né, do nível de cinza próximo de 50. Quando eu vou modificando, né, você percebe que a resposta é diferente uma a uma. Né? No caso, a banda 4, como ela ficou zerada em toda a imagem, só a última aqui que ficou 255, ela destoou das demais. Eu posso vir aqui e recalcular o histograma, tá certo? Fazer a redefinição, na verdade, porque eu estou com a visualização total. Pronto, aqui recalculou completamente. E aí eu venho aqui agora para a gente visualizar isso na prática, pessoal. Vou brincar aqui um pouquinho. Deixa eu tentar puxar aqui um pouquinho para o lado. Cancelar. Puxar aqui um pouquinho para o lado para vocês poderem visualizar a imagem mesmo. Então, botão direito, propriedades. Aí eu venho aqui, né, nesse ambiente, que é o de simbologia, e aí aqui eu vou brincar. Eu lembro que lá o valor próximo a 50 na composição verde foi mais relevante, né? Então eu vou colocar aqui 40, o valor mínimo, ele vai selecionar os pixels que eu estabeleci aqui como limite. Então, na banda vermelha, né, a banda 1, eu quero que desconsidere do 0 ao 39, vai pegar somente o 40, e aí eu vou também desconsiderar os demais ali, vou botar até 100, e vou manter as demais. E aí eu vou dar um aplicar aqui. Vejam que ele apresenta, né, na imagem uma composição diferente, uma visualização diferente da que a gente estava vendo antes. Ele priorizou aqui uma visualização no campo vermelho. Vejam que, por exemplo, alguns telhados, alguns espaços ficam muito mais visíveis. E essa variação, né, da visualização, ela pode servir para identificações diversas conforme a demanda, né? Então eu posso tentar identificar uma área desmatada, posso tentar identificar uma área com uma composição diferente no solo, posso identificar com precisão uma área que está mais úmida, menos úmida. Então fazer a leitura de artigos científicos que permitam, né, entender qual o comportamento dos objetos mapeados conforme a banda. A gente tem um material enorme aí, certo, disponível na internet, de agricultura de precisão, a sensoriamento remoto aplicado à agricultura de precisão, aplicado a análises urbanas, aí vai variar de acordo com a demanda que vocês tenham. Eu vou voltar aqui, né, do 0 ao 255, vou modificar aqui agora o verde, vou botar aqui do 30 até o 100 também, da mesma forma.
Vou modificar. Então, ó, ele vai priorizar, né, as áreas, a resposta espectral na banda verde. Aqui só mesmo para demonstrar para vocês que tem como vocês irem fazendo composições diversas, tá certo? E aqui do azul, eu não me lembro agora qual foi a melhor resposta do azul, mas vou botar 70 até 200, só para a gente ver como é que acontece. Ó, já ficou algo mais próximo, né, da realidade, mas que está diferente da imagem original, né? Visualmente a gente percebe isso. Aqui é só o histograma que eu estou mexendo, não estou modificando a composição da imagem, é só mesmo para a gente visualizar. Deixa eu botar aqui o 0 e o 255, vou aplicar, a gente vai ver como ele vai modificar aqui, tá certo? Na imagem, né? Olha lá, voltou, né, a um tom mais acinzentado. Tem também a possibilidade de eu fazer diretamente, ele está aqui como 0, né? Então eu quero clarear um pouco mais essa imagem, vou botar aqui um contraste de 95, por exemplo, e dou uma aplicada, ele, né, dá uma visualização. Isso, por exemplo, permite que às vezes a gente veja em algumas áreas que estão mais sombreadas, que a gente consiga identificar algum objeto de interesse, enfim, alguma aplicação prática aí direta na imagem. Vou voltar aqui, né, para o 0, só para a gente manter. Tem também a saturação, né, pessoal? Vou testar aqui qualquer coisa só para a gente ver o resultado, certo? Olha, modificou visualmente, né, a disposição. Então, esses procedimentos no processamento digital da imagem, aqui é um mundo de possibilidades, tá certo, pessoal? Que se abrem para a gente. Então, tem como verificar bilinear e cúbico, vizinho mais próximo. Aqui não tem como eu estender tudo nessa videoaula, a gente não vai ter tempo. Então, vou também aqui agora mostrar para vocês, às vezes a gente precisa, nesse caso daqui, a imagem veio com uma composição colorida, né? A gente está com uma imagem com as 3 bandas formando essa composição colorida. Mas caso vocês queiram fazer a separação, né, para a visualização da imagem bruta, tem também como vir aqui, rasta, calculadora rasta, né? E aí vejam que quando eu abro a calculadora raster, ele apresenta para mim aqui separadas as bandas 1, 2, 3 e 4, né? Que aqui eu não estou visualizando. Embora aqui na camada esteja junta, o software ele identifica uma a uma. Então eu vou, por exemplo, separar aqui, né? Para um interesse que seja mais adequado para mim, por exemplo, somente a utilização da banda vermelha. Então eu dou um duplo clique, né? A banda 1 é RGB, sempre lembrando, é RGB. Então a 1 vai ser correspondente à vermelha, eu dei um duplo clique, ele já selecionou aqui, e aí eu vou salvar isso daqui em qualquer ambiente. Eu vou vir aqui em aulas ifs, geoprocessamento, vou botar a data de hoje. Hoje é dia 18 de janeiro. Então, dia 18 de 01 de 22. Vou criar e vou salvar aqui como Aracaju. A banda é a Red, certo? E aí vou salvar. Mantenho o formato GeoTIFF, as escalas, o georreferenciamento, padrão de georreferenciamento, eu vou manter o mesmo. Caso eu quisesse modificar aqui, né, eu vou manter o zona Sirgas 2000, zona 24 Sul, que é a nossa, mas se quisesse modificar, poderia modificar. E aí eu venho aqui e dou um OK. Vejam que quando eu fiz esse cálculo, ele já criou, não mostrei, mas vou mostrar daqui a pouco, ele dá a opção lá de você criar por banda. Então ele automaticamente já aproximou aqui, ó, já, aliás, projetou aqui, né, a banda Aracaju Red que eu acabei de criar, que vai do 0 ao 255. Então, estabelecendo ela, a gente vê ela aqui na sua forma bruta. Eu vou desabilitar aqui só para poder fazer o cálculo, né? Seleciono a minha camada de processamento, venho aqui em raster, calcular raster, vou fazer o mesmo, aí ele já criou aqui também a outra, né, que eu criei agora, está visualizando, vou vir aqui na camada 2, na banda 2, duplo clique, vou lá na mesma pasta, né, salvar, vou botar aqui como Aracaju Green, vou salvar, e vou dar um OK. Ele criou, né, também a camada green,
Vamos perceber aqui o seguinte, pessoal, ó, ele está aqui em níveis de cinza, cada uma dessas está em nível de cinza, e aqui essa última imagem, né, essa que eu estou me apropriando, ela tem composição colorida, mas todas elas têm essa matriz aqui de 0 a 255. Então a green tem essa resposta, e quando eu habilitar aqui a vermelha, vamos ver a diferença. Ó. Perceberam que tem, nitidamente, tem algumas áreas que a resposta modifica. Ó. Né? Nessa área daqui dá para a gente ver perfeitamente isso. Então isso permite que a gente faça interpretações melhores ou piores. Deixa eu tentar ver aqui. Pronto, essa área aqui, ó. Essa área aqui, a gente tem nessa composição um sombreamento aqui do telhado. Quando eu me utilizo da outra faixa, da faixa vermelha, esse meu telhado aqui fica mais bem definido. Então, se eu fosse fazer o mapeamento para quantificar essa área, nessa vermelha, nessa visualização da banda vermelha bruta, permite que eu veja tranquilamente. Quando eu desabilito, né, quando eu vejo só a verde, ele meio que se confunde aqui, ó, entre um e outro. Então, esses processamentos que a gente vai fazendo permitem que a gente identifique objetos a serem mapeados conforme o nosso interesse. Então, vai variar aí de acordo com o trabalho que vocês estão fazendo. Eu vou desabilitar aqui só para não ficar visual mesmo. Vou vir aqui na Geo Aracaju, né, marcar ela, porque é o processamento que eu vou fazer, e eu vou fazer da última. Fiz a vermelha, fiz a verde, agora eu vou fazer a azul. Clique simples, vem aqui na banda 3, né, correspondente ao azul, duplo clique, indico o local onde vai ficar salvo, vou modificar aqui, né, vou botar aqui que é a azul, vou dar um salvar, e aí aqui, ó, adicionar o resultado ao projeto. Se eu desmarcar aqui e salvar, ele cria, mas não projeta aqui no meu projeto nesse meu ambiente de trabalho do QGIS. Como eu quero visualizar, vou deixar marcado, vou dar um OK, e aí ele calculou o raster também do azul. Então essa é a resposta, desculpem, essa é a resposta bruta de 0 a 255 do azul, essa é a resposta do 0 ao 255 na banda verde. Olha só como o telhado modifica aqui, né? É o mesmo objeto, mas o espectro eletromagnético aqui, né, teve uma resposta diferente. Ó. Essa é a azul, essa é a verde e essa é a vermelha. Então, aqui também ensinando para vocês como fazer a observação, né, na verdade a separação por banda, e aí elas estão salvas, a gente pode utilizar esse material para outras aplicações, né? Todas elas já, devidamente georreferenciadas, como vocês estão vendo aqui. Enfim, era esse o conteúdo que eu precisava mostrar para vocês hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp. Podem treinar, né, isso daí também mexendo no QGIS. O QGIS é um software livre. E pegar uma imagem e fazer esses procedimentos. É um mundo de possibilidades, tá certo, pessoal? Então, estou à disposição de vocês. Vou postar esse vídeo daqui a pouquinho. Até logo, estou à disposição.